pessoal, vamos relembrar, né, algumas coisas que a gente trabalhou. Aqui nós temos o diagrama de Pauling, né? Lembrando, esse diagrama de Pauling a gente coloca em ordem crescente de energia, ou seja, ele te diz qual elétron tem mais energia, não a camada, porque lembrando, o que nós tínhamos nas camadas? As camadas, nós tínhamos o quê? Né? Nós tínhamos o quê? A K, L, M, N, O, P, Q. Beleza, isso aqui eram as camadas que tinham antes. Mas estas camadas, elas, quando os elétrons, a sua energia, eles não têm essa distribuição, elas não são feitos nessa ordem, tá? Por isso que Pauling fez esse diagrama para colocar na ordem crescente de energia, tá? Mas antes de fazer a distribuição, vamos lembrar os detalhes. O que é o íon? Tá? Íon é aquele átomo que ganha ou perde elétrons, sendo um dos dois é íon. A diferença é, o cara que ganha elétrons, ele é chamado ânion e apresenta a carga negativa. Por que a carga negativa? Porque tá lá, todo mundo feliz, todo positivo com seu parzinho negativo e chegou lá, sobrou. Então por isso que faz essa representação aqui. Aqui no cátion é diferente, ele parte do átomo neutro, todo mundo tem seu parzinho, mas aqui é pé na bunda, tá? Um elétron foi embora, deixou o coitado do próton sozinho. Então por isso que ele é representado aqui. É sempre quem ficou sem par aqui, tá? Agora, para representar esses elétrons aqui, o que nós temos? Em primeiro lugar, é saber quantos elétrons nós temos em cada um. Então, meu sódio, o Na, tem quantos elétrons? Aqui, como não tem nenhuma indicação, o número de prótons, que é o meu número atômico, meu Z, é igual ao de elétrons. Então, neste caso, eu vou ter 10. Tá? Opa, perdão. No caso de baixo, eu vou ter 10. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que distribuir 11 elétrons aqui. Então, seguindo o diagrama, eu tenho 1s2, 2s2, então eu estou contando os elétrons aqui de cima, e aqui são as localizações onde eles estão, tá? 2p6, então o que eu tenho aqui? Até aqui fecharam 10 elétrons. O próximo, depois de 2p6, tem 3s2, então eu boto 3s1, tá? Eu coloco 3s1 porque esse S1 é a localização onde eu estou o elétron. Lá cabe 2, mas posso colocar apenas 1. Aqui é diferente, eu tenho que distribuir 10. Então, vai ter o quê? 1s2, 2s2, 2p6. Tá? Então, percebam que aqui eu tenho o quê? Eu tenho essa aqui é minha última camada, porque é onde está meu último elétron. Agora, na de baixo, quem é minha última camada? Eu não tenho mais a 3, porque não tem elétron lá. Mas eu tenho o quê? Ah, é essa 2p6. Não, é toda a camada 2. Então não pode dizer que é só o 2p6 o último. É toda a 2. O que eu tenho na 2? Eu tenho o 2s e o 2p. Então tu pode dizer que nessa última camada ele tem 8 elétrons. E esse aqui, nessa última camada, ele tem apenas um elétron, tá? Então é isso que acontece. Essa é a parte da introdução que a gente vai fazer a nossa nova parte da matéria. Tem alguns átomos que eles vão querer ganhar elétrons, outros que nem tanto, eles têm a tendência mais de perder elétrons, tá? Isso tudo para quê? Para que obedeça a chamada regra do octeto. O que diz a regra do octeto? A regra do octeto diz o seguinte: quase todo mundo quer ter todo elétron. Tá? Quase todo mundo quer ter 8 elétrons. Por que quase todo mundo? Tá? Lembra do hidrogênio e do hélio? O hidrogênio, ele é o cara que tem apenas um elétron. Ele está só na primeira camada, tá? Ele tem apenas a 1s. Quanto cabe na 1s? 2. Então qual é o máximo de elétrons que ele pode ter? 2. Então ele é uma exceção da regra do octeto. E o hélio também. O hélio, ele tem 2 elétrons. Só que ele também tem um S. Então ele já está completo. Então o hidrogênio e o hélio são a exceção da regra do octeto. Tá?
O hidrogênio, porque ainda pode ter mais um elétron, e o hélio já está completo apenas com 2 elétrons, porque eles encheram a primeira camada, só existe a primeira camada para ele. E essa camada cabe 2 elétrons, tá? Todos os outros vão tentar seguir essa regra, quer dizer o quê? Ter 8 elétrons. Então é chamada regra do octeto, tá? Outro exemplo que nós temos aqui é o cloro, o Cl. Tá? O que a gente tem? A gente tem o cloro, que ele tem número atômico 17. Então, nesse caso, tem 17 elétrons. Tá? E o Cl-? Ele tem número atômico 17, então vai ter 18 elétrons. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Então, está ali representando um elétron a mais. E para fazer a distribuição, como é que fica? Fica aqui. 1s2, 2s2, 2p6, então aqui até aqui fechou 10, depois 3s2, 12, depois o que eu tenho? 3p, se eu botar 6 eu vou fechar com 18, não é isso que eu quero, então é 3p, 5. Aqui embaixo vai ser diferente, na distribuição vai ter o que? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quem é a última camada? A última camada, neste caso, não é a 3p5, é todo 3, então eu tenho todo ele aqui. Então, neste caso, são quantos? Eu tenho 5 mais 2, aqui eu tenho 7 elétrons. E aqui, eu tenho quanto? 2 e 6, 8 elétrons. Então, notaram que alguns conseguem 8 elétrons perdendo elétrons, outros conseguem 8 elétrons ganhando elétrons. Então, o que acontece? Alguns átomos eles vão querer ganhar elétrons. Por quê? Porque falta pouco para eles completarem a última camada. Então, eles vão querer completar e fechar os 8 elétrons. No caso do Na, ele é um caso que ele tem um elétron apenas. E para a camada que vem antes dele já até é completa. Então é mais fácil ele perder aquele elétron e ficar com a camada que vem antes. Tá? Ah, mas como é que eu sei isso? Em geral, tu faz a seguinte dedução. Tá? Em geral, tu faz o seguinte. Tu tem que vai de 1 até 8 elétrons. Metade do caminho é 4. Em geral, quando o cara tiver menos que 4 elétrons, o cara vai perder estes elétrons. Tá? E ele geralmente quer perder o quê? Tudo. Por quê? Para ficar com a camada que vem antes. Quando o cara tem mais que 4 elétrons, ele vai ganhar. Ganhar o quê? Para fechar as 8. No caso do Na, o Na, ele tem o quê? Ele tem um elétron sobrando, está aí na camada, na distribuição. Já o Cl, ele faz o quê? Ele tem 7 elétrons. Então, nesse caso, nós juntamos dois caras que um quer se livrar desse elétron. Por quê? Porque daí passa a ser essa a última camada dele. E esse quer completar sua última, porque falta apenas um elétron. Então, por isso que acontece. Esse elétron vem para cá nesse caso. Através de quê? De mágica? Não. Das chamadas ligações. Nesse caso, é o princípio da nossa chamada ligação iônica. Tá? Por que ligação iônica? Então não tem um cara que perdeu e um cara que ganhou elétrons? Então o nome iônica vem dos íons. Tá? Iônica porque o nome vem de íons. Tá? Então tem um cara que perde elétrons e um cara que ganha. Isso que vai ser a característica fundamental da ligação. Tá? Mas como é que tu representa? Tu vai representar ele de algumas maneiras. Tá? Por exemplo, vamos colocar da forma mais direta. Digamos que tu quer fazer uma ligação entre dois elementos. A ligação iônica, ela acontece geralmente entre quem?
tá? Entre um cara que quer perder muito elétron e um cara que quer ganhar muito elétron. Quem é que geralmente quer perder muito elétron? O metal. Quem é que geralmente quer ganhar muito elétron? Os não metais. Tá? Então, por regra geral, pode dizer que é entre um metal e um não metal. Mas também acontece o quê? Entre um metal e hidrogênio. Isso é uma regra clássica. Tem suas exceções? Tem. Mas não vamos trabalhar. Tá? Vamos trabalhar com a regra geral. Então, o que eu tenho? Eu tenho que, nessa ligação iônica, se eu tiver que juntar dois elementos, escolhe um metal, por exemplo. Eu vou escolher, neste caso, o Ca. Tá? E eu vou escolher outros também. Vou escolher, por exemplo, o Cl. Se eu quiser fazer uma ligação entre o Ca e o Cl, como é que eu faço? Em primeiro lugar, tu vai definir como é que fica a fórmula dele. Tá? Como assim? O Ca, ele está na coluna 2 da tabela. Quer dizer que ele tem quantos elétrons na última camada? Então ele tem 2 elétrons. O Cl está em qual coluna da tabela periódica? Ele está na coluna 17. Então quer dizer que ele tem o quê? 7 elétrons. Lembra então das propriedades da tabela periódica? Tá? Então lembrando, coluna 1, 1 elétron, coluna 2, 2 elétrons. Os metais de transição nós pulamos, vamos direto para 13. Coluna 13, todo mundo 3 elétrons. 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8, exceto o hélio. Tá? Então, o que a gente tem aqui dessa regrinha? O cara que tem menos que 4 elétrons vai perder. Beleza. Então eu boto aqui o Ca e vou indicar que ele vai perder. Como é que o cara que perde mesmo? Positivo. Beleza. Ele é positivo. Quantos elétrons ele perde? Tudo. Quanto ele tem? 2. Então ele só pode perder 2. O Cl. Cl está na coluna 17, tem 7 elétrons. Então ele ganha. Tá? Ganha é que sinal negativo. Beleza. Falta quanto para ele completar? Ou seja, para ele chegar até 8, se ele tem 7, falta 1. Quando falta 1, a gente não bota nada, tá? Mas eu vou colocar aqui só para exemplificar, só para visualizar melhor. Então, como é que fica a fórmula? Sempre tu vai colocar as cargas ao contrário, só que sem o sinal. Então, fica o quê? Aqui, se tem 1 no Cl, quer dizer que no meu Ca... Deixa eu fazer de azulzinho que fica bem. Aqui no meu Ca vai ter 1 só, tá? Vou botar aqui só para exemplificar, mas não se coloca com não. Já no meu Cl, o que vai acontecer? Quantos Cl vão vir? 2. Então quer dizer que a fórmula oficial dele é o quê? CaCl2. Beleza? Tá? Depois, o que a gente tem? Como é que a gente faz o resto das ligações? Tá? Essa aqui é a chamada fórmula iônica, ou seja, onde nós mostramos a ligação final. Isso aqui são os íons de cada um. E por último a gente mostra como é feita essa ligação. Então o que aconteceu? A gente vai colocar mais explicado o que aconteceu aqui. Então, neste caso, o que a gente tem? Tá? Nós temos que o Ca, ele tinha quantos elétrons? 2. Então nós vamos representar tudo o que aconteceu na última camada. Ele tinha 2 elétrons. Beleza? Quantos Cas tinha? Tinha 1 só. Tranquilo. Cl tinha quantos elétrons? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos Cl tinham aqui? 2. Então tu vai ter que botar o segundo Cl junto. Beleza. O que aconteceu? Tá? Aqui aconteceu que o meu Ca perdeu seus 2 elétrons. E cada Cl ganhou quanto? 1 cada um, porque só pode ganhar 1. Então, cada elétron do Ca foi para um Cl. Então, essas são as representações da ligação iônica. Tá?
É assim que tu vai representar uma ligação iônica. Fórmula de Lewis, tá? Então essa aqui é chamada fórmula de Lewis. Isso aqui é chamada fórmula iônica. E esse aqui são os meus íons, tá? Tá aí tranquilo? Lembrando das propriedades da tabela. Então, de onde é que eu tirei isso? Através da posição da coluna de cada um, tá? Ou seja, agora aqui, de maneira bem simples. Se eu tiver um composto, eu te disser o seguinte, olha, esse cara apresenta, por exemplo, uma fórmula X2Y3. Me diz o seguinte, como é que ficam os íons e a fórmula de Lewis dele? Nota que agora ele já me deu a fórmula completa. Agora eu só tenho que fazer de íons. Lembra? Para chegar nessa, eu desci. Então, para chegar na forma de íons é só subir. Quer dizer o quê? Que esse 3 do Y me diz quanto aconteceu, quantos elétrons o X perdeu. Porque, por padrão, sempre o primeiro cara da fórmula é o cara que perde. Ele perdeu quanto? 3. Já o meu Y, sempre o cara que está mais à direita, né, é o cara que vai ganhar. Ganhou quanto? 2. Tá? Então, isso aqui é a fórmula de íons de cada um. Ok? Então, esse cara perdeu 3 elétrons e esse cara ganhou 2. Tá? Então, como é que ficaria isso aqui na fórmula de Lewis? Bem, eu teria que representar o quê? Represento o X com os seus 3 elétrons que perdeu, só que eu tenho quantos? Tem 2 deles. 1, 2, 3. O Y, cada Y, tá? Ele vai ganhar 2, tá? Se ele vai ganhar 2, quanto ele tinha antes? Se com 2 ele se completou? Bem, ele tinha 6. Então, até entendido? Sempre o cara vai ganhar para se completar e fechar 8. Se esse cara precisou ganhar 2, ele tinha 6. Então é aqui que eu represento. Tá? E quantos Y vão ter? 3. Então aqui, ó. 1 para cá, 1 para cá. Pronto. Encheu esse Y, porque ele só podia receber 2. Para cá, para cá. Encheu o Y de novo. E por último, esse para cá, esse para cá. Pronto. Feita a fórmula de Lewis. Tá? Então esse é um exemplo que é um exemplo mais complicadinho desse tipo. Tá? Todo o resto é mais simples. Tá entendendo como é que foi feito esse? O resto é tranquilo. Então qualquer dúvida, sempre pode falar. Um outro fator também importante salientar, né, é o que é que os compostos iônicos têm. Os compostos iônicos, por ser uma ligação extremamente forte, eles têm algumas características, tá? Então, o que eles têm? Eles têm o chamado alto ponto de fusão e ebulição, quer dizer o quê? Que eles não vão derreter em temperatura baixa e nem se transformar em líquido, tá? Que mais? Os compostos iônicos, eles geralmente são sólidos. E quer dizer que na forma sólida eles não produzem eletricidade, mas eles fundidos, ou seja, se eles ficarem líquidos ou misturados na água, eles conduzem. Como assim? Se tu tiver, por exemplo, o sal é um composto iônico, o Na e o Cl. Já vimos que o Na é um cara que vai perder elétrons e o Cl é o cara que vai ganhar. Então o que a gente tem? A gente tem que quando ele está em água, ele vai conduzir eletricidade. Tá? Ele puro não. Da mesma forma,
A gente vai ver também, a água pura, não conduz a eletricidade. Agora, por exemplo, se tu tá suado, tu entra ali, ou com ela quando tá com impurezas, tá? Aí ela pode conduzir. A gente fica aqui. Inscreva-se no canal e curta.